Você está falando da capacidade de aceitar a mudança, que ela é rápida. Vamos pegar seu exemplo lá em 79, que você falou? Aham. Que você teve a humildade de reconhecer que de fato estava certo o nome, né? O nome não Aham. fazia Fazer. sentido. Não, Então, é a capacidade de entender que é tudo muito rápido, muito né? rápido. E quanto mais rápido você se enxerga nesse lugar de ato de humildade, de reconhecimento, de entendimento, se não entender também vai ser massacrado, né? É. Mas É. que sirva de exemplo isso. Ficou muito forte a hora que ele falou lá no início, né? No caminho eu vim pensando, Uhum. né? Falei, não, faz sentido mesmo. E mudou o nome para um nome que tá forte hoje em dia. Não, só para você ver, quando eu estava para formar, tinha uma calculadora, era só as 4 operações que tinha. A universidade, que era a Escola Superior Agrícola de Lavras, que chama UFRA, passou para a Universidade Federal de Lavras, ela tinha um computador que era mais ou menos uns 300 metros quadrados, e ele só perfurava. Hoje, com o celular meu, eu vou te contar que o computador lá, a tecnologia foi muito grande nesses anos, muito. Quem não acompanhou, infelizmente, ficou fora. Sim, com certeza. E se não acompanhar ainda, vai vir muita coisa Agora nova, em todos os sentidos. Aí vem muita coisa nova e pode ter certeza que quem não acompanhar isso aí vai ficar fora. vai Tá perder o vindo time. aí a IA, né? Que tá falando IA, muito. inteligência artificial, isso aí é um negócio até que preocupa, né? Até que ponto que esses vai acontecer, né? E tem muita coisa novas aí que estão sendo estudados. Até essa empresa que é sócia lá na Adobe, lá japonesa, ela tem um departamento que é só para verificar a tecnologia daqui a 10 anos. Nossa. Então o povo que já está fantástico. preocupado com 10 anos para frente. Já o que vai acontecer? E se você não pensar, você vai acontecer uma Kodak, você vai acontecer a máquina Exatamente. celular. Ótimo exemplo. É isso aí, viu? Exatamente. Então você tem que pensar e acompanhar. Perfeito. Exatamente. E é muito bacana ver uma indústria local, né? Nós estamos em Pouso Alegre, mas você vê com força, com essa perspicácia, com esta 200 e... Quantos engenheiros? 252 agrônomos. 252 agrônomos. Você falou que 60% são formados em engenharia agrônoma, né? Foi isso, né? Não, 252 agrônomos. Agrônomos, Agrônomos 160 em curso superior. 60%. Ou seja, mais... 60%, 150 pelo menos, né? Olha para você ver a capacidade de estar atuante e atualizado no tempo, né? No tempo e espaço. Se você tiver pessoas boas trabalhando com você, pode ter certeza que você vai. Né? Então, eu até falo, tem prefeitos, tem empresas, o seguinte, que o gerente, o presidente, se ele é bom e tiver uma equipe boa, estoura. Se ele for ruim e tiver uma equipe boa, ele vai. Agora, se ele for melhor e tiver uma equipe ruim, não vai. A equipe é mais importante. Você vê um prefeito, ele pega uma cidade, ele tem um conhecimento. Então, ele tem medicina, ele tem escola, ele tem infraestrutura, tem esporte, tem lazer e tudo. Ele não vai conhecer tudo ali. Mas se ele colocar pessoas boas ali, pode ter certeza que vai dar certo. Por pior que ele seja, os outros vão fazer o diferencial. Perfeito. Agora, se pega os dois bons, aí a gente só vê bons resultados. Exatamente. Aí, como tem vários políticos aí fazendo bem isso aí, né? Bom. Você poderia falar um pouco sobre a importância do monitoramento do solo e o papel dos engenheiros agrônomos nesse processo? Monitoramento do solo. O monitoramento do solo, eu acredito que grande parte passa pelas análises que faz. Hoje você vai no médico, ele dificilmente te recomenda alguma coisa se você não levar umas análises, fazer várias análises, né? Então, a agronomia é a mesma coisa. Se você não fazer uma análise do solo, uma pessoa que tem conhecimento, tem base para aquilo ali, aí você vai ter problema. Então, é muito importante essa parte aí, mas com pessoas, com profissionais habilitados e competentes. Agora nós vamos para os desafios e as oportunidades do setor de adubos. Quais são os maiores desafios técnicos que o setor de adubos enfrenta atualmente, tanto no Brasil quanto no mundo? No Brasil, o mais importante que eu acredito aí é essa dependência externa de importação. Qualquer coisa que acontece, aquela guerra na Rússia, da Ucrânia, o preço do fertilizante estourou. A ureia está num dilema aí que ninguém não sabe o que vai acontecer. Um dos grandes fornecedores de ureia mundial é o Irã. Se
Israel bombardear as estações petroleiras dele, ele vai ter problema. Porque a ureia, ela é química. Então, vai ter problema mundial aí. Inclusive, até os Estados Unidos, que é aliado com Israel, pediu para eles não bombardear as estações de petroleira, porque isso aí, a consequência para o mundo é grande. Então, essa parte aí, um dos grandes problemas é esse daí. Agora, tem a parte ambiental que, infelizmente, muito brasileiro vai lá fora falar que o Brasil está desmatando, está acabando com tudo. É o seguinte, faz um sobrevoo na Europa e vê para você ver. Eles plantam até dentro do rio. Eles não têm descarte de embalagem vazia, de defensivo. Aqui o Brasil está com quase 98% de devolução de embalagem vazia, reversa. Falamos sobre isso aqui. Você vê, outra coisa, você vê os rios nossos, ele tem uma mata ciliar grande. Perfeito. 20% de uma propriedade rural aqui no Sudeste, aqui no Sul, ela é preservada. A Amazônia é 80%. Então, muitas das pessoas que estão falando nunca veio no Brasil. E alguns brasileiros que ficam na capital, lá na Faria Lima, vai lá fora e fala, escuta lá, aí você começa a conversar com ele, não tem bagagem nenhuma. Não tem nenhuma bagagem assim. Acredito sim que tem, como toda profissão, tem pessoas irresponsáveis. Também na agricultura tem gente ainda, tem agricultor ainda que põe fogo, diminuiu muito, tem muita gente que faz desmatamento, assim, que inclusive é até bom que o IBAMA fica, a Polícia Florestal ajuda muito a diminuir isso. É importante, porque tem elementos ruins. Mas eu te falo que maior parte, assim, quase mais de 90% aí,